Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Murilo, eu estou dando uma série de videoaulas sobre o R. Então, meu curso se chama R do Básico ao Avançado. E hoje nós vamos falar sobre criação e atribuição de nomes a vetores. Se vocês ainda não viram os vídeos anteriores, voltem no canal, vejam esses vídeos para continuar esse curso a partir daqui, ok? Então, bora para o vídeo. Na aula passada nós fizemos exercícios mostrando como o R pode ser útil para fazer cálculos. Então eu mostrei para vocês uma série de operações com números. Eu deixei no final da aula um exercício para vocês fazerem e eu pedi para vocês fazerem. Pensem em um número, multiplique por 2, some 46, divida por 2 e subtraia o número que você pensou. E disse que o resultado era 23. Se vocês tentaram fazer esse exercício, aqui vai a resolução. Eu posso pensar em um número. Vou pensar em um número, por exemplo, 54. Mais multiplicar por 2. Esse resultado eu quero somar 46. Depois, o resultado disso tudo eu pedi para vocês dividirem por 2. E o resultado disso tudo, dividido por 2, subtrair o número que você pensou, 54. O resultado disso é 23, exatamente como eu falei. Beleza? Massa. Agora, nós vamos falar um pouco mais. Vou aqui salvar meu script. Se vocês têm o script e estão mantendo o script atualizado, ótimo. Só não esqueçam de salvar o script. Isso é importante deixar o script aqui bem organizadinho e fluido à medida que o conteúdo vai avançando para vocês saberem o que vocês estão falando. Então hoje nós vamos falar sobre vetores e atribuição. Mais uma vez eu vou deixar sem o cedilha e sem o tio para facilitar a nossa vida. Então, vamos lá. Bom, eu mostrei para vocês até então como se faz para usar o R para fazer cálculos por meio de números diretos. Mas o R, uma das grandes vantagens do R é que ele trabalha com vetores. Isso significa que a gente pode pegar um monte de número e juntar esse monte de número e trabalhar com esse monte de número de uma forma única. Para eu juntar um monte de número, eu posso, por exemplo, usar sequências de números. Se eu fizer 1, 2.10 e pedir para o R ler essa informação, fizer Ctrl R, o R vai me retornar uma sequência de valores. Ele vai entender que você quer que ele crie uma sequência de valores de 1 até 10, de 1 a 1, ok? Vocês poderiam fazer ao contrário, 10, 2.1. Isso significa que ele vai te criar uma sequência de valores de 10 até 1. E o legal, isso que está compondo aqui é na verdade um vetor, um conjunto de números. Então eu tenho um conjunto de números que é representado pelos números de 10 até 1. E um outro vetor aqui representado pelo conjunto de números de 1 até 10. Eu posso fazer contas com esses vetores. Então, quando eu estou falando do R, um número único representa um objeto, um número. E um conjunto de números ou um conjunto de informação pode representar um vetor. Eu consigo fazer, por exemplo, conta com esses vetores. Imaginem que eu quero multiplicar esse vetor por 2. Se eu multiplicar esse vetor por 2, olha o que o R vai fazer. Estão percebendo? O que o R fez? Ele sabe que isso aqui, de 1 até 10, é um conjunto de valores, é um vetor, e você quer que ele multiplique esse vetor por 2. Ao fazer essa multiplicação, o R entendeu e procedeu da seguinte forma: ele multiplicou cada um dos valores dentro do vetor por 2. Então ele pegou 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8 e assim por diante, até o último valor da série, 20. Isso significa que ele está interpretando o código como se existisse um parênteses aqui. Então ele está mudando, ele está multiplicando cada um dos valores dentro desse vetor por 2, certo? E eu poderia fazer qualquer operação com esse vetor. Então, por exemplo, 10 multiplicar por 2 dividido por 4. Ele vai usar as regras da multiplicação e ele vai tratar as contas da forma mais apropriada. Então, 0,5 vezes 1, 0,5. E assim por diante, até o último valor da série.
esses vetores eles são vetores de séries de valores, mas eu poderia criar um vetor com os valores que eu quisesse. Para criar vetores com valores que eu quisesse, eu posso usar uma função, um código que se chama a função concatenar, uma forma de criar um vetor, um conjunto de números. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, no primeiro valor 7. Aí eu vou separar os valores aqui dentro por vírgulas. Vocês se lembram que eu falei aula passada que o R não lê vírgulas? Na verdade, ele não utiliza vírgula na representação das casas decimais. Mas quando você está representando múltiplos números, você tem que separar esses múltiplos números por vírgulas para ele entender que são números separados. Então aqui eu vou criar um vetor com 3 números, 4 números. Então eu estou pedindo para o R concatene esses valores 7, 2, 3, 1. Fechei o parênteses. Se você rodar essa informação Ctrl Enter, ele vai saber que isso representa um vetor. O vetor formado por 4 valores. E aí eu posso começar a fazer contas com esses vetores. Se eu quiser, por exemplo, elevar esse vetor a uma potência, por exemplo, a uma potência 2, o símbolo que representa a potência é o acento circunflexo. Então, se eu fizer esse vetor elevado à potência 2, o que ele vai considerar? Ele vai elevar cada um dos valores de dentro do vetor à potência 2, ao quadrado, e vai me dar o resultado. 7 vezes 7, 7 elevado ao quadrado, 49. 2 elevado ao quadrado, 4. 3 elevado ao quadrado, 9. 1 ao quadrado, 1. E assim por diante. Eu poderia fazer qualquer operação com esse conjunto de vetor que eu queira. Por exemplo, essa operação aqui, ele vai resolver a conta e vai calcular exatamente o que eu estou querendo. Eu poderia inclusive fazer essa multiplicação, elevar a potência de um número decimal. Ok? Então eu estou levando cada um desses valores 7 elevado a 0,425. 2 elevado a 0,425. Quanto dá esse valor? Está aí o resultado. O R já faz isso automaticamente. Beleza, então vocês já sabem que a gente consegue criar vetores, seja por sequência ou seja por números que me interessam. Uma outra propriedade super interessante do R é que a gente consegue a gente consegue atribuir nomes a esses vetores. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu conjunto de valores, o meu vetor, e eu vou querer chamar esse conjunto de valor de coco. Eu coloquei aqui um nome escrito, coco, e utilizei duas letras, dois símbolos, um sinal de menor e o hífen associados que vão gerar essa flechinha. Com essa informação, se eu executar essa informação do jeito que está aqui, o que o R fez? Ele leu a informação, ele reconheceu, mas ele não fez nada, não tem nenhum resultado aqui no console. Mas apareceu um valor aqui, ó, coco, no meu ambiente. O que ele fez com isso? Você pediu, por meio desse código aqui, você pediu, construa esse conjunto esse vetor e chame esse vetor de coco. Então, na verdade, essa flechinha aqui representa uma atribuição. Eu estou atribuindo um nome a esse objeto. Em outras palavras, eu estou criando um objeto chamado coco que vai conter essa informação. E o R vai interpretar isso da seguinte forma. Cada vez que aparecer a palavra coco no meu script, se ela for lida, se você fizer o Ctrl Enter, o R já vai saber que se trata, na verdade, de um vetor com 4 informações, com 4 números. Por isso que o nome desse objeto apareceu aqui, ó. Isso é um vetor. Esse objeto coco é um vetor, um conjunto de números, mais especificamente 4 valores, de 1 a 4, e esses valores estão aqui, ó, 7, 2, 3, 1, ok? Então nós dizemos que esse coco, na verdade, esse coco agora é um objeto. E eu falei que se ele aparecer no teu script, o R vai interpretar como sendo esse conjunto de valores. Acontece que agora eu posso fazer contas com esse coco. Se eu fizer coco menos 2, o que vai acontecer? O R vai entender que você está querendo subtrair 2 unidades de cada um desses elementos que estão dentro de coco.
Então, ele vai fazer 7 menos 2, 2 menos 2, 3 menos 2, 1 menos 2. E vai te retornar o resultado aqui. Eu poderia fazer qualquer multiplicação, qualquer operação. Esse aqui. Ele vai resolver da seguinte forma. Ele vai interpretar o coco como sendo um conjunto de valores. Ele sabe que ele tem que fazer operação com esse conjunto de valores. Ok? Então, quando eu estou traçando, quando eu estou criando um objeto, eu estou atribuindo a esse objeto um nome. E eu poderia ter criado qualquer nome. Eu poderia ter colocado qualquer nome e criado qualquer conjunto de valores dentro do meu vetor. Então, por exemplo, basta eu separar esses números por vírgulas e chamar esse objeto de alguma coisa. Por exemplo, verde. Certo? Agora o R criou um novo objeto chamado verde. Um objeto que contém informações numéricas, são números que estão aqui dentro. Tem 7 números aqui dentro e os valores estão aqui representados. Cada vez que aparecer verde no teu script, o R vai saber que é para fazer uma operação, ou que vai saber que esse verde representa um conjunto de valores, certo? Não esqueçam de salvar os teus scripts. Beleza. Eu posso atribuir o objeto ao objeto verde. Eu posso dizer que o objeto verde dessa vez não é mais um vetor, mas é um valor. Por exemplo, 5. Então eu vou mudar o objeto verde. Dessa vez o meu objeto verde não é mais um vetor. Ele na verdade é um valor único, certo? Se eu quiser fazer contas com esses dois objetos, coco vezes verde, o R sabe que ele tem que pegar o valor de verde. O que tem em verde? 5. O que tem em coco? 7, 2, 3, 1. Então ele vai pegar o verde, que vale 5, e multiplicar cada um dos elementos de dentro de coco, certo? Eu posso fazer qualquer tipo de operação que eu quiser com esses objetos. Estou elevando 7 à quinta potência, 2 à quinta potência e assim por diante. Beleza? Não se esqueçam de salvar o script. Ótimo. Mas lembrem-se que o R só está fazendo essas contas porque ele sabe que existe um objeto coco e existe um objeto verde. Se você quiser fazer uma conta, por exemplo, caco com um objeto que não existe, eu sei que o R sabe que verde existe. Caco ainda não existe. Se eu tentar fazer essa conta, o R vai dizer: erro, objeto caco não encontrado. Não existe nenhum elemento caco dentro do sistema. Na verdade, todos os elementos que existem dentro do sistema, dentro do R agora, nesse momento, são coco e verde. nenhuma outra palavra, nenhum outro objeto foi criado. Então, se vocês quiserem fazer contas com qualquer outro objeto, ele sempre vai dar erro, porque esses objetos não existem, ok? Então, a menos que esses objetos tenham sido definidos, e vocês tenham criado esses novos objetos, olha aqui, ó, agora que vocês executaram essas linhas, os objetos apareceram aqui, ó. A menos que vocês tenham feito isso, ele não vai rodar, ok? Então, nesse caso, Totô menos casa, ele vai saber o que ele tem que fazer. Totô vale 1 e casa, na verdade isso aqui eu errei, casa é um objeto que vai de 10 a menos 1, é um vetor. Então, se eu fizer Totô menos casa, ele vai saber o que ele tem que fazer, ok? Então, isso se chama atribuição. Nós estamos dando nome a um objeto, criando objeto. Isso é super importante no R, porque a gente usa esses objetos o tempo inteiro. Tenho certeza que vocês aprenderam esse conceito, porque ele é fundamental para seguir adiante, ok? Então, até mais.